Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22.596, donde são faltantes 2.971 dias solares para o cumprimento da jornada do peregrino. Hoje é meu ensaio 10 de abril de 26, onde eu produzi 1.077 palavras. Neste ensaio do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte e da filosofia psicoastrológica, entregamos aqui dois movimentos. Uma discussão filosófica psíquica e uma leitura ritualística gnóstica psicoastrológica, essa baseada nos paradigmas de Coven e Sivananda. O que fazemos repetidamente somos. Portanto, a excelência não é um ato, é um hábito. Mas gostamos sempre, de trazer uma informação adjacente, E quando a gente fala sobre excelência, muitas das vezes, pode transparecer que seria, uma excelência padrão, mas não é. É exatamente igualzinho aqui, ó. 5 dedos diferentes. Cada um deles com uma excelência específica para a sua especificidade. Então é nesse sentido que a gente pensa e retumba, Coven e Sivananda, como essa excelência propicia a capacidade do ser, onde o ser não está se admoestando, para não exercer a sua plena função. E é isso que é legal da gente pensar. Então, nós aqui fazemos repetidamente o quê? A nossa grande capacidade, ou melhor, a nossa capacidade sem a linha de grandeza, a nossa capacidade máxima dentro da nossa existência. Então, ela não é um ato, Ela torna-se para nós um hábito. Então, desta forma, vou transitar por uma tarefa densa, contudo auspiciosa, de tentar relacionar os 9 tipos do Enneagrama com os 3 níveis de consciência ou de identificação existencial que os gnósticos dividiam a humanidade. Ajudado por um paralelo manifesto pelas divindades planetárias, que nos levam a redundar essa própria relação entre Enneagrama e gnosticismo. Finalizando com nossa síntese junguiana dessa discussão. Assim, entendemos que existe uma ressonância simbólica muito interessante, mas é importante não confundir, pois não é uma equivalência direta histórica, e sim um paralelo estrutural arquetípico entre 2 sistemas diferentes, que a seguir apresentamos em 5 movimentos. O primeiro, os 3 centros do Enneagrama. Trabalham com 3 modos fundamentais de experiência. O instintivo, corpo, ligado aos tipos 8, 9 e 1, relacionando-se com ação, sobrevivência, controle, presença física. O emocional, coração, ligado aos tipos 2, 3 e 4, relacionando-se com identidade, imagem, vínculo, afeto. E o mental, cabeça, ligado aos tipos 5, 6 e 7, relacionando-se com pensamento, previsão, medo
sentido. Esses centros são funções psíquicas universais, algo que dialoga bastante com a psicologia de Carl Jung, especialmente na ideia de que a psique se organiza em diferentes modos de apreensão da realidade. Nosso segundo movimento é a divisão gnóstica da humanidade, especialmente aqui falando das escolas associadas, ao próprio gnosticismo. Falavam de 3 tipos: ílicos, ou somáticos, identificados com a matéria, o corpo, os impulsos. Consequentemente, presos à matéria, identificados com o corpo, com o desejo, com o mundo que passa. Os psíquicos, que vivem no mundo da alma, emoções, crenças e moral, geralmente guiados por essas emoções e crenças, vivendo na oscilação entre fé e dúvida, culpa e busca. E, por fim, os pneumáticos, orientados pelo espírito, pneuma em grego, e pela gnose, o conhecimento interior. São aqueles que despertaram, não por mérito, mas por lembrança. Essa parte aqui dos pneumáticos é muito legal, que a gente já fez outras discussões aqui, que a gente entende obrigatoriamente que todas essas consciências, elas estão, vamos dizer assim, num período, enquanto intramatéria, de adormecimento. E esse adormecimento necessita que haja o despertar. E esse despertar, para o gnosticismo, identifica aquela, vamos dizer assim, aquela camada da humanidade que são os pneumáticos, que obrigatoriamente despertaram, não por mérito, isso que é legal da gente pensar, tá? Mas por lembrança. Não são ações que vão fazer o despertar, são reconhecimentos que vão fazer o despertar. Aqui não estamos falando de tipos psicológicos no sentido moderno, mas de níveis de consciência ou de identificação existencial. Nosso terceiro movimento é o paralelo com a correspondência simbólica, entendido especificamente dentro de uma, vamos dizer assim, de uma apresentação, que nós vamos fazer a linkagem do Enneagrama com o gnosticismo e apresentar, de alguma sorte, algum tipo de correspondência. Então, pois bem. Então, esse paralelo é o instintivo, que é o corpo, no Enneagrama, é igual aos ílicos, cuja correspondência está a vida centrada no corpo e na sobrevivência. O emocional, o coração, está igualmente ligado ao psíquico, cuja correspondência é a vida centrada na alma, emoções e identidade. O mental, cabeça, no Enneagrama, ele tem uma parcialidade, ele não se liga naturalmente, por isso é que a gente está fazendo essa discussão, ele não se liga automaticamente ao pneumático do gnosticismo. Mas por que ele não se liga? Porque aqui há uma alteração de nível, pois o mental do Enneagrama não equivale diretamente ao pneumático do gnosticismo, pois o pneumático não é mente, e o mental é mente. O pneumático é a consciência desperta. Ou seja, o Enneagrama descreve funções da psique, enquanto o gnosticismo descreve níveis
de realização do ser. O nosso quarto movimento nessa discussão é a diferença essencial, né? No Enneagrama, todos nós temos os 3 centros. O problema é qual está dominante ou desequilibrado. No gnosticismo, trata-se de graus de identificação com a realidade, uma espécie de estado de ser. Então, um tipo mental, 5, 6, 7 no Enneagrama, pode estar totalmente írico, preso ao medo e à sobrevivência. Um tipo instintivo, 8, por exemplo, pode, em outro nível, manifestar algo mais pneumático, se houver consciência. Ou seja, os sistemas se cruzam, mas não se sobrepõem. Isso é que é legal da nossa discussão, né? A gente consegue fazer os movimentos, né? Onde eles vão, de alguma sorte, vamos dizer assim, se interrelacionar, mas eles não vão se sobrepor, não é um sobre o outro, né? Não é casado. É bem de acordo aqui, né? Com, vamos dizer assim, né? O desenho da mão, né? Completamente diferente, cada um desses dedos, né? O nosso quinto movimento é uma integração simbólica, onde podemos enxergar assim. O ílico, quando qualquer centro funciona de modo automático e inconsciente. O psíquico, quando há conflito interno, busca moralidade, identidade. O pneumático, quando surge presença consciente, integração e visão. Essa parte aqui do pneumático aproxima muito da ideia junguiana de individuação. Sair da identificação unilateral, corpo, emoção ou mente, e caminhar para uma totalidade integrada. O paralelo manifesto pelas divindades planetárias é apoiado no significado de Mercúrio em Peixes. Quando o planeta da comunicação transita pelo signo da sensibilidade, ele se torna menos literal. A mente abandona o pragmatismo e passa a processar o mundo através de símbolos e sentimentos. Esse posicionamento identifica 2 características marcantes. A primeira, sensibilidade e imaginação. Uma ótima fase para expressões artísticas, como música, cinema, ilustração, além de estimular a intuição e os sonhos. O segundo, a distração e a falta de foco. A mente pode ficar mais aérea, aumentando a chance de esquecimentos e confusões. Algumas pessoas também podem ficar com uma imaginação mais mórbida, que pode levar a pensamentos negativos e ilusões. Quando Mercúrio transita por Peixes, como está ocorrendo agora, ele fica mais subjetivo e intuitivo. Portanto, procure combinar a racionalidade de Mercúrio com a sensibilidade, criatividade e intuição piscianas. Isso evita ilusões e fantasias. Além disso, a mente capta o que está nas entrelinhas, mas a falta de foco pode causar confusões em horários e compromissos durante os movimentos que se anunciam. E também, sob a energia de Peixes, tendemos a ouvir o que queremos ou a projetar significados que não existem. Tenha claridade nas mensagens para evitar que a comunicação se perca em ilusões. A nossa síntese junguiana é, no fundo, estamos falando de 3 camadas do ser. Corpo, raiz na matéria, alma,
campo das imagens e afetos, e espírito, princípio de consciência. O Enneagrama mapeia como nos perdemos em uma dessas camadas. O gnosticismo aponta a possibilidade de despertar através delas. Em termos junguianos, o pneumático se aproxima da emergência do self. Não como fuga do mundo, mas como integração consciente da totalidade psíquica. A nossa leitura ritualística gnóstica psicoastrológica de hoje é regida pelo Senhor do Tempo Pessoal, Saturno, vibralizando a área da vida representada na casa 10 da mandala elétrica pessoal, magnetizado pela essência do número quântico 6, com irradiação da lua minguante violeta, energizando o chakra coronário, o Sahasrara, ponto de ligação do corpo átmico, o Atma. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então adquire nossa mais recente produção, o plano prático de autoconhecimento do processo de individuação no viés junguiano. É claro, né, que a nossa grande, vamos dizer, fonte, né, que nós nos debruçamos para as nossas produções. E, extraordinariamente, por um ofertamento temporal, a conjunção Saturno-Netuno em 0 graus de Áries, um movimento que não mais se repetirá por 170 anos. Olha que legal, 170 anos, guerreiros alquimistas na vida. E nós nos debruçamos aqui nesse movimento, né, dessas duas divindades, né, tanto Saturno como Netuno, que, vamos dizer assim, irradiaram dentro da constelação de Áries, ambos num primeiro movimento de 0 graus, que hoje eles já não mais se encontram no 0 graus, mas continuam ainda no movimento de conjunção. Então nós, obrigatoriamente, nos sentimos assim, vamos dizer assim, encarregados, né, de fazer uma entrega propícia especificamente para cada um desses guerreiros alquimistas na vida, né, que se sentirem sincronicamente atraídos, né, por esse movimento, por esse conhecimento, né, que não mais se repetirá por 170 anos, nos debruçamos para fazer uma entrega específica em 2 frentes, né, distintas, né, a casa dessa ocorrência e a identificação com o ascendente. Todas essas 2 ofertamentos estão disponíveis aqui, né, através do pedido, né, no WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo. Aproveita e escreve aqui nos comentários sua opinião, mas não esquece de adicionar o WhatsApp, que também estamos disponibilizando em PDF pelo valor simbólico de R$ 11,18, o método terapêutico para a psique, aquele ali, ó, o frontispício dele fica lá atrás. Que é a nossa proposta, né, enquanto fizemos essa transmutação para movimentar esse método terapêutico para a psique, era em contextos terapêuticos, né, acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais, que vamos juntos buscar o nosso equilíbrio, lembrando em tempo que você pode obter os seus próprios fatores vibracionais do seu ritual gnóstico psicoastrológico dentro do sistema de consultas online, também disponíveis aqui na descrição desse vídeo. E, como a gente tem feito, né, nos nossos últimos ensaios, né, estamos fazendo um anúncio, né, de que nós também, o @tempo negativo 25567, está tanto no Instagram como no Facebook, né? Não fazendo nenhuma entrega, né, mas estamos ali. Vamos dizer assim, né? Fazendo o pensamento do Lao Tse, né, de Hu Wei, né? Estamos ali, no aguardo, na expectativa. Você nos vê no próximo vídeo.